Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro e mesmo assim nunca sente paz. Quanto mais ganha, mais parece faltar. Porque ninguém te ensinou a verdade mais desconfortável sobre dinheiro. O problema quase nunca é o quanto entra. O problema é o que acontece dentro da sua cabeça quando ele entra. A sociedade te convenceu de que viver bem custa caro, que liberdade vem com salário alto, que felicidade mora num carro novo, numa viagem parcelada ou num celular lançado semana passada. E enquanto você acredita nisso, vira escravo da própria renda. Porque existe uma armadilha silenciosa acontecendo agora. Uma armadilha tão comum que as pessoas chamam de vida normal. Você trabalha, recebe, gasta, se estressa, repete. E no final do mês, sobra cansaço. Não sobra paz. Não sobra liberdade. Não sobra escolha. Só sobra ansiedade esperando o próximo salário cair. E talvez isso doa ouvir, mas preciso dizer, você não consegue ganhar dinheiro suficiente para compensar uma mente financeiramente desorganizada. Tem gente ganhando R$ 3.000 e vivendo com tranquilidade. E tem gente ganhando 30 mil completamente desesperada. Porque renda alta sem controle só cria uma versão mais luxuosa do caos. Móveis mais bonitos, dívidas maiores, problemas mais caros. A verdade brutal é que o consumo virou anestesia emocional. As pessoas não compram porque precisam. Compram porque estão cansadas, frustradas, ansiosas, vazias. E por alguns minutos funciona. Você compra aquele tênis, aquele celular, aquela roupa e o cérebro libera dopamina. Por alguns minutos você sente que venceu, que está no controle, que sua vida finalmente está andando. Mas aí chega a fatura. E o prazer de 20 minutos vira uma dívida de 20 meses. Esse é o jogo moderno, um sistema inteiro construído para transformar impulsividade em estilo de vida. E sabe o mais perverso? As pessoas começaram a confundir autocontrole com fracasso. Se você economiza, dizem que você é mão de vaca. Se você não troca de carro, dizem que está parado na vida. Se você não ostenta, parece invisível. Então, a maioria escolhe parecer rica em vez de realmente ser livre. Trocam décadas de tranquilidade por alguns segundos de aprovação social. E aí entram numa prisão dourada. Financiamento do carro, parcela do apartamento, streaming, assinatura, cartão estourado, seguro, empréstimo. Uma corrente de pequenas decisões normais que lentamente sequestram a sua liberdade. Até que chega um ponto em que você não trabalha mais para viver. Você trabalha para manter funcionando a máquina que construiu contra si mesmo. E isso destrói silenciosamente a mente das pessoas. Porque viver sem margem financeira muda o jeito que o cérebro funciona. Quando você está constantemente preocupado com conta, aluguel e dívida, sua mente entra em modo sobrevivência. Você não pensa no futuro. Você só tenta apagar incêndio. E um cérebro cansado financeiramente toma decisões ruins. Aceita juros absurdos, compra no impulso, come mal, dorme mal, trabalha mais, se desespera mais. É um ciclo. A pobreza financeira começa a virar pobreza mental. E talvez agora você esteja entendendo uma coisa importante. Dinheiro não compra paz. Controle compra paz. Clareza compra paz. Disciplina compra paz. Tem uma frase que quase ninguém aceita no começo, mas que muda vidas quando finalmente entra na cabeça. Viver abaixo do que você ganha não é privação. É libertação. Porque quando suas despesas são pequenas, sua liberdade cresce. Você pode dizer não para empregos ruins, pode respirar quando acontece um problema, pode sobreviver sem desespero. Isso é riqueza de verdade. Riqueza não é parecer importante, é não entrar em pânico quando o salário atrasa. Mas o sistema odeia essa ideia, porque uma pessoa satisfeita é difícil de manipular. Se você aprende a viver bem com menos, ninguém mais consegue controlar você com propaganda. Você começa a perceber que metade das coisas que queria nunca foram necessidades. Eram distrações emocionais. A sociedade moderna transformou o consumo em identidade. As pessoas compram para sentir pertencimento. Só que pertencimento comprado dura menos que bateria de celular. E enquanto isso, o tempo passa. Aí acontece algo triste. Você olha ao redor e percebe pessoas de 50, 60 anos ainda correndo atrás de boleto. Não porque não trabalharam duro,
mas porque passaram a vida inteira aumentando o padrão de vida toda vez que a renda aumentava. Nunca construíram margem, nunca construíram patrimônio, nunca construíram paz. Porque dinheiro não muda comportamento. Dinheiro amplifica comportamento. Se você é impulsivo ganhando pouco, será impulsivo ganhando muito. Se não consegue guardar R$ 100 hoje, dificilmente guardará 10.000 amanhã. A matemática não se importa com emoção. Ela apenas multiplica hábitos. E aqui está a virada que quase ninguém entende. Você não precisa de uma renda absurda para começar a construir liberdade. Precisa de clareza. Precisa parar de viver no automático. Olhar para a sua vida e perguntar: o que realmente importa para mim? Porque quando você responde isso honestamente, o resto começa a perder força. Você para de comprar para impressionar, para de competir, para de correr atrás do que nem queria de verdade. E começa a construir uma vida mais leve. Uma vida sustentável. Só que existe outra armadilha. As pessoas acham que liberdade financeira nasce do trabalho excessivo. Vou trabalhar mais. Vou pegar outro emprego. Vou fazer mais horas. Mas existe um limite físico. Seu tempo acaba. Seu corpo quebra. Sua energia some. Enquanto isso, o custo de vida continua subindo. A inflação não dorme. Os juros não dormem. As contas não dormem. É por isso que viver apenas trocando tempo por dinheiro é uma corrida impossível de vencer no longo prazo. Você precisa construir ativos. Algo que continue funcionando sem sua presença constante. E não, isso não significa ficar milionário do dia para a noite. Essa fantasia destruiu mais gente do que ajudou. A verdadeira construção de riqueza é entediante, é lenta, silenciosa, quase invisível no começo. É guardar enquanto ninguém percebe, investir enquanto ninguém acredita, continuar enquanto todo mundo desiste. Porque os juros compostos são estranhos. No começo parecem inúteis. Você investe durante meses e os resultados parecem ridículos. A maioria abandona aí, porque quer emoção. Só que riqueza real raramente parece emocionante no início. Parece repetição, disciplina, paciência. E essa é a parte que separa quem muda de vida de quem passa décadas correndo em círculos. As pessoas querem resultado imediato, querem parecer bem-sucedidas antes de se tornarem bem-sucedidas. E aí quebram, porque o mundo recompensa a aparência no curto prazo, mas recompensa disciplina no longo prazo. Já percebeu como quase ninguém ensina simplicidade? Ninguém faz propaganda dizendo gaste menos, evite dívida, aprenda a esperar, porque não existe lucro em te ensinar autocontrole. O lucro está em te manter emocionalmente impulsivo. Quanto mais inseguro você estiver, mais fácil é vender coisas para você. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente inteligente vive afogada, porque inteligência sem disciplina financeira não salva ninguém. Você pode ter diploma, pode ter cargo, pode ter salário alto. Se gastar tudo, continua vulnerável. A verdadeira mudança começa quando você entende uma coisa simples. O objetivo não é parecer rico. É construir uma vida onde você não precise fingir sucesso para sentir valor. E isso exige coragem. Porque quando você começa a mudar, as pessoas ao redor estranham. Quando você para de gastar igual todo mundo, vão dizer que você ficou radical. Quando começa a economizar, vão rir. Quando começa a investir, vão dizer que você está deixando de viver. Mas o que chamam de aproveitar a vida, muitas vezes é só ansiedade financiada. E sabe o mais curioso? As mesmas pessoas que criticam disciplina financeira geralmente vivem presas ao próprio salário, porque liberdade parece exagero para quem desistiu dela. Então, chega um momento em que você precisa decidir: quer aprovação ou quer paz? Porque normalmente é difícil ter os dois ao mesmo tempo. A verdade é que construir uma vida financeiramente saudável parece chato no começo. Você corta exageros, cancela coisas inúteis, aprende a esperar, aprende a dizer não, mas aos poucos acontece algo poderoso. Sua mente desacelera, você dorme melhor, respira melhor, pensa melhor. Porque paz financeira não é luxo, é a ausência de desespero. E isso muda tudo. Você começa a perceber que riqueza verdadeira talvez seja simplesmente acordar sem medo. Sem medo do banco, sem medo do cartão, sem medo do mês acabar. E aí vem a maior ironia de todas. Quanto menos você precisa para se sentir feliz, mais rico você se torna. Porque riqueza não é acumular infinitamente. É chegar num ponto em que o dinheiro deixa de controlar suas emoções.
É olhar para a sua vida e dizer: já tenho o suficiente. E poucas pessoas conseguem dizer isso hoje, porque foram treinadas para desejar constantemente. Só que desejo sem controle vira escravidão. Então talvez o primeiro passo não seja ganhar mais. Talvez seja parar de desperdiçar energia tentando sustentar uma imagem que nem faz sentido. Talvez seja parar de comprar para anestesiar dores que o consumo nunca vai curar. Talvez seja finalmente entender que liberdade financeira não nasce da ostentação. Nasce da clareza, da disciplina, da capacidade de viver com intenção. Porque no fim, dinheiro é só amplificador. Ele amplifica hábitos, amplifica medos, amplifica inteligência, amplifica burrice. E se você não aprender a controlar a própria mente, nenhuma quantidade de dinheiro será suficiente. Mas se aprender, mesmo uma renda modesta pode construir uma vida extraordinária.